Olá pessoal, meu nome é Leide, eu estou aqui hoje para mostrar para vocês a inovação do Kit Master. Sou implantodontista e trabalho na conexão na área de suporte técnico. Vamos lá? Começando aqui a falar do nosso Kit Master Full, nós temos aqui o protocolo cirúrgico, tá? Então eu vou fazer uma cirurgia, eu tenho aqui todo o meu planejamento no protocolo dentro do kit, tá? Então eu tenho aqui o protocolo para maxila, então eu tenho as perfurações que eu vou seguir para densidade de osso 3 e 4, tá? E tenho também o protocolo para mandíbula, a densidade 1 e 2. Então eu tenho aqui para todos os implantes conexão, o protocolo cirúrgico que eu tenho que seguir. Por isso que as nossas fresas são fresas com números, para facilitar a inclusão do protocolo. E aqui lateralmente eu tenho o protocolo dos implantes especiais, que seria o implante short, os implantes curtos, e o implante slim, que é o implante de 2.9, ok? Então eu tenho o protocolo já definido para quem está iniciando, para quem já conhece o kit, já conhece implantodontia, já faz a facilidade de fazer os implantes com o protocolo já colocado na caixa. Aqui nós começamos pela fresa lança, então ela não tem um número, ela é uma fresa start. Então sempre que eu vou começar a minha perfuração, eu começo pela fresa start, a fresa lança. E nela eu tenho marcações de 5,5, 7, 8,5 e 10. Não mais que isso, por quê? Porque ela é uma fresa de marcação, tá? Não é uma fresa de perfuração de implante, ok? Depois a gente tem aqui do ladinho, já iniciando as fresas de perfuração. E aqui eu tenho um mapa com a sequência de marcações das fresas. Apesar de nós termos o stop drill, que eu vou mostrar logo em seguida para vocês, as nossas fresas têm aqui, ó, um guia, tá? Para fazer o quê? A conferência das marcações, ok? Então, a minha fresa, ela vem com marcação de 5,5, 7, 8,5, 10, 11,5, 13, 15 e no batente da fresa que eu tenho 18, ok? E aí as fresagens começam com a fresa 2, que é a mais usada, né, pelos implantodontistas, que a gente usa mais no consultório. A 24, 28, que é a fresa 2, são fresas escalonadas, tá? Então, o que eu tenho aqui, eu não preciso da pilot de uma fresa 2 para uma 24, 28. Então, ela já é escalonada na ponta. O início dela é 2,4 e o complemento depois é 2,8, ok? Depois eu tenho a 2,8, 3,2, tá? Depois eu tenho uma cilíndrica 3,4, ok? 3,2, 3,6 e a 8, 3,8, 4,2. Em seguida, aqui eu deveria ter uma fresa, mas eu tenho um extensor de fresas, tá? Que mudou de lugar, então agora ele fica aqui do ladinho das fresas. Então, se eu precisar de qualquer fresa dessa com um tamanho maior, tá? Eu tenho um extensor que fica aqui, que ele vai deixar a minha fresa maior. Quando eu preciso colocar entre dentes, né? Eu vou colocar um implante entre dentes, eu tenho esse extensor aqui para me ajudar na colocação, na fresagem desse alvéolo. Depois eu tenho aqui a fresa 2.4, que é para o implante novo, chamado Slim, que é o implante de 2.9. Essa fresa não vem no kit, ela é à parte. Então, sempre que o cliente for pedir o Slim pela primeira vez, ele precisa da fresa 2.4, ok? E aqui vem um espaço extra para alguma fresa que vocês queiram, ou o dentista precise ter aqui, na verdade, o dentista, né, queira ter como reserva, ok? Em seguida, eu tenho as fresas countersink. Quando eu uso a countersink? Eu uso a countersink quando eu preciso fazer o assentamento da cabeça do meu implante num osso muito corticalizado. Então, geralmente, a gente usa muito em osso de mandíbula, densidade 1 e 2. Então, eu tenho uma countersink aqui para 375/4. Eu tenho a 3,5 para o torque e o SD de 3.3. E eu tenho a 375/4 para um implante torque com diâmetro maior, ok? Essas countersink são opcionais, tá? Não é obrigatório o uso, mas a gente geralmente vai usar em osso muito corticalizado. Em seguida, eu tenho os machos
de rosca, ou TAP, né? Muitas vezes uns chamam de TAP macho, outros chamam de macho de rosca. Esses machos, eles são réplicas da rosca do implante interno, então eu vou usar também quando eu tô trabalhando em um osso muito cortical, tá? São opcionais também, vocês vão ver que no protocolo sempre vai estar um M, né? Entre parênteses, porque isso aqui eu uso opcionalmente, dependendo do tipo de fresagem, ok? Logo em seguida, aos TAP macho, eu tenho aqui nesse espaço as chaves para instalação do cover, que é a rosa. Ela é 0.9, tá? É uma chavinha que eu uso apenas para colocação do tapa implante ou cover screw, né? Uns conhecem como tapa, outros conhecem como cover. Então, ela é rosa. E a azul é a 1.2. É a chave mais usada na implantodontia, na área de prótese. Então, eu uso ela aqui nesse kit para quê? Para colocar um cicatrizador, se eu não vou pôr o TAPS, se eu vou fazer um provisório imediato, né? Se eu já vou colocar os meus pilares após a cirurgia, já vou moldar. Então, eu uso essa chave 1.2, ok? Aqui do lado das chaves, eu tenho os pinos de paralelismo, tá? Então, eles têm dois diâmetros. Eu tenho 2,4 aqui no primeiro espaço, na primeira porção dele. Na segunda porção, 2,8. E aqui, 0,2. Por quê? É quando eu estou perfurando. Se eu vou fazer implantes paralelos, um do lado do outro, eu já faço a minha primeira perfuração com a chave, com a fresa 2, e já coloco ele para fazer a perfuração do lado, para ter noção da dimensão de espaço que eu tenho e do paralelismo que eu tenho. Se eu vou fazer um protocolo, se eu vou fazer implantes múltiplos, sempre é bacana eu usar os pinos de paralelismo nessa questão, tá? E as medidas são porque eu posso usar com a fresa 2, depois com a última fresa, deixar ele lá e manter a minha fresagem seguinte, ok? A grande mudança no kit master, que a gente achou que ficou muito bacana, né, e vai ser muito bacana para quem vai usar o kit, são a mudança das chaves de instalação dos implantes, tá? Então, nós temos a chave do 3.3 com o anelzinho vermelho, tanto a curta quanto a longa, tá? Ele vai colocar o implante de 3,3 e 3,5 e o slim. A chave do implante grip, que tem um anelzinho verde, que é para toda a linha dos implantes HE e implante Conimorse Fit. E aqui as chaves do implante NP, tá? Que serve para todos os implantes NP, inclusive o pterigoideu, que tem os anéis azuis, ok? E aí, como eu uso essas chaves no contraângulo? Porque elas têm aqui, todas elas travam no implante, são chaves de transporte, ok? Então, eu posso usar ela para transportar o implante e na hora de colocar o torque, em vez de eu ter uma chave sólida, eu tenho aqui, ó, dois extensores, tá? Dois extensores fit, eles são mais fininhos, olha. Então, a gente não tem mais a chave sólida, nós temos esse extensor fitness, né? Que eu vou pegar a minha chave de contraângulo, eu já coloquei o meu implante com contraângulo ou manual, conforme a minha técnica definiu ali, e vou encaixar nesse extensor. Aí ele vai ser um extensor para colocação com torquímetro, ok? Se eu vou colocar antes, não coloquei com contraângulo, quero colocar manual, eu posso também usar esse adaptador azul, como uma chave manual. Mas olha como ficou fininho. Então, quando eu vou colocar entre dentes, facilita muito o nosso dia a dia, tá? Porque aquele extensorzinho rosa, a chave rosa, ela era muito larga. Então, aqui ficou fino, ficou fitness, como diz, né? O nome do extensor. E eu tenho ele em dois tamanhos. Eu tenho ele no médio, tá? O fitness médio. E tenho ele no curto, short, tá? Então, eu tenho dois tamanhos de fitness, de extensor, para colocação do implante com o torquímetro. Nós temos aqui a chave catraca, tá? Para colocação dos implantes, com torque de 30, 45 e 60 newtons. Aqui na barra mais larga, que é 70, tá? Mas os nossos implantes geralmente têm indicação de até 60 newtons. Aqui tem uma setinha que sempre que a gente for fazer a cirurgia, ela tem que estar voltada para sentido horário, tá? Nunca anti-horário, né? Ele desmonta para esterilização, é legal sempre comentar com o dentista para abrir e desmontar, ok? E com ele vai um adaptador apenas azul,
tá? Por quê? A gente não tem mais aquele rosa porque agora as nossas chaves são todas com encaixe quadrado, ok? Então, se eu vou fazer a cirurgia, trago ele aqui e aí eu tenho aqui o meu adaptador, ok? Depois do torquímetro, eu tenho aqui a sonda, que ela tem uma dupla função. De um lado, eu removo a minha chave quando há um imbricamento mecânico. Então, eu posso estar colocando um implante, chego num determinado newton ou no final da inserção. Vou remover a chave travou, essa chave é a chave de remoção quando há esse travamento, tá? Eu encaixo, por exemplo, no fitness, né? Eu tô usando o fitness, ele travou a chave. Eu encaixo nesse hexágono, tá? E aí eu dou um leve joguinho, eu tenho o desembricamento, né, mecânico, ok? Então, esse lado aqui tem essa função. Do outro lado, ele é uma sonda milimetrada, com as mesmas medidas das fresas, com essa bolinha aqui, ó, pra gente entender se a gente fez a perfuração na medida correta, ou tá faltando, ou tá muito, enfim, pra gente confirmar a nossa perfuração, ok? Então, é uma dupla função, né? Um multiuso. De um lado sonda, do outro lado uma chave aberta, ok? Essa é a apresentação do nosso kit Master Full, que veio aí cheio de inovações e novidades para tornar a nossa cirurgia cada dia mais simples e mais fácil. Obrigada!